Livros capítulo 46, Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Sempre que a expressão descer aparece, é porque a terra de Canaã estava bem mais alto, acima do nível do mar. Entendeu? Quando você chega ali em Hebrom, aquela região de Jerusalém, era mais ou menos 600 metros acima do nível do mar. Quando você fala do Egito, o Egito já estava na parte mais baixa. Então sempre quando fala descer ao Egito, é porque tu vem da área mais alta para a mais baixa. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. Berseba é aquela mesma Berseba do Isaque e do Abraão. Então ali embaixo é na fronteira. Berseba era o ponto antes de se entrar na região desértica. É a última escala antes de entrar nas regiões semidesérticas. Aquela parte ali que você tem os desertos de Parã e etc. Até ir em direção ao Egito. E ali em Berseba era um local de suma importância para a genealogia de Abraão, Isaque e agora Jacó. Porque na verdade era ali que o pai dele, o avô, haviam feito pactos, juramentos. Tanto é que Berseba significa poço do juramento. E é justamente ali a última parada, porque ele vem de Hebrom, eles estavam na região de Hebrom, e eles vêm de Hebrom para Gósen. Então antes de chegar no Egito em Gósen, eles param em Berseba. A viagem até o Egito, até Gósen, dava em torno de 350 quilômetros. Em torno de 350 quilômetros. Isso aqui dava de 2 a 3 meses de viagem. Isso no caso indo com gado, com aquela questão de deslocamento, toda essa forma que era bem lenta. De 2 a 3 meses de viagem, mais ou menos 350 quilômetros de distância entre Hebrom, que é Canaã, até Gósen, que é no Egito. Aí diz aqui no 2: E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. Veja, mais uma vez, o Senhor aparece e renova a Jacó as promessas feitas a Abraão e a Isaque. Aqui ele aparece, o Jacó falou: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Quer dizer, você vai subir ao Egito e José, ele vai colocar a mão sobre os teus olhos. Isso aqui é um hebraísmo, ou seja, ele vai estar ao seu lado no momento da sua morte. No momento da tua morte, Jacó, José estará ao teu lado. Quer dizer, ele vai correr a mão sobre os seus olhos e fechar as suas pálpebras. É isso que ele quer dizer. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e a sua fazenda para que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. Quer dizer, todos os descendentes de Jacó estão indo ali, todos os descendentes de Jacó e seus filhos. Aqui vem uma relação a partir do 8. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos. 2 pontos. Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Hezron e Carme. Veja, Enoque aqui, filho de Ruben, não tem nada a ver com Enoque lá de trás. São nomes comuns no meio daquele povo. E os filhos de Simeão: Gemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses 3 aqui são muito famosos, porque no livro de Levítico, eles são os elementos principais da formação do sacerdócio levítico. 12. E os filhos de Judá: Onã, Selá e Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. É aquela questão da história que tem lá no capítulo 38. E os filhos de Sacá: Tola, Epuva, Ejó e Sinrom,
Veja aqui no 13, esse Jó aqui não tem nada a ver com o Jó lá do livro de Jó, não. Até porque aquele Jó lá é da terra de Uz, não é descendente de Israel. Na verdade, na outra tradução, esse Jó aqui seria o mesmo que Jazube. Esse Jó seria uma abreviatura de Jazube. Tem nada a ver com aquele Jó lá do livro de Jó da terra de Uz, não. 14. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, e Rage, Essune, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azé, Imna, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias, Reber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual que Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Sempre que fala almas, são vidas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, como já vimos lá atrás. E os filhos de Benjamim, Belá, e Bequer, e Asbel, e Gera, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Rupim, e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas, quer dizer, 14 vidas, pessoas. E o filho de Dan, Russim, e o filho de Dan, Russim. E os filhos de Naftali, Jazeel, Egune, e Jezé, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha a Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as suas almas foram 7, todas as suas vidas. 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas, ou seja, 66 vidas, 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Veja bem, todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Então tem essa questão da numerologia. 70 é o número fechado. Cortando o 0 vai ficar o 7, que é a perfeição. Só que sempre que fala de 70, tem uma questão trabalhada a longo prazo. Em termos de formação, você percebe 70 anciãos, 70 anos de cativeiro, os 70 filhos de Jacó. Então, na verdade, se as 66 do versículo anterior se acrescentarem os nomes de José e dos seus filhos, mais Jacó, nós chegamos a quanto? A 70. Por isso que 66 mais 4 vai dar igual a 70, que seria José, Jacó e os 2 filhos de José. Agora a versão grega, da Septuaginta, aí já acrescenta mais 5 dos filhos de José. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no discurso de Estevão, ali o total dá 75 pessoas. A melhor explicação para esses 75 seria, na verdade, outros filhos de José que talvez nasceram no Egito após a estadia, o que levaria para 75. É a explicação mais razoável, mas aqui nós fechamos com 70. E 70 você tem que acrescentar José, Jacó, Manassés e Efraim. Já a partir do versículo de número 28, vai acontecer um momento muito importante, é o encontro de José com Jacó, seu pai. 28 diz: E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen, porque o Jacó estava vindo e o Judá conhecia. Então José falou: Judá, vai lá e traz ele. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. E, mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Quer dizer, ele, quando vê José, a emoção é profunda. Ele não imaginava que tal coisa aconteceria. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Ele vai anunciar a Faraó que todos os seus parentes chegaram.
E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo que tem. Aqui tem a estratégia de José, para que justamente eles fiquem na terra de Gósen. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Quer dizer, qual é a vossa profissão, vosso ofício? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Olha só, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Veja bem, qual é a estratégia? Encaminhá-los para Gósen, porque a questão é que Gósen era justamente a terra boa, a melhor terra que existia em Ramsés, que era no território do Egito. Então ali, o José, sabendo que os egípcios abominavam essa profissão de pastor, e você deve entender, porque isso era considerado uma classe inferior, um trabalho que não era reconhecido como de porte pelo Egito, falou assim: quando vocês falarem que são pastores de ovelha, o próprio Faraó já vai liberar a terra de Gósen. Como é a melhor terra para pastagem, então vai ficar por lá mesmo. Então, como José conhece tudo, ele já prepara todo o esquema para que os seus descendentes, a sua família que vai permanecer ali, juntos, seus descendentes e ascendentes também, né? Porque dali conta para frente como para trás, todos estivessem na melhor terra do Egito, a terra de Gósen. Este foi Gênesis capítulo 46.